estamos juntos com você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo bloco do programa Em Sintonia. Nós estamos na rádio Cardeal FM 106.1. Para você que está ao vivo, acompanhando também pelo canal do YouTube, seja bem-vindo, deixa aí a sua pergunta, ou para quem vai assistir essa entrevista depois do replay, recomende aí esse papo, porque com certeza vai falar de algo fundamental, que é a nossa vida, a nossa sobrevivência, a nosso respeito também, interação com o meio ambiente. E o aumento da intensidade, da frequência de eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, as alterações dos regimes de chuva, seca, enfim, né, gente, a mudança climática, o impacto do clima tem também um impacto direto na vida das pessoas, principalmente nas mais vulnerabilizadas. E o programa de hoje realiza mais um encontro, mais um Sintonia Encontro, com profissionais que estão atuando nessa área, estudando, pesquisando e trazendo também respostas, né? Quem sabe, claro, também soluções para esse momento. Nós vamos conversar aqui no nosso programa de hoje com a doutora Luísa Maria de L. Viegas, ela que é doutora em Ecologia e Evolução, professora visitante da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do Laboratório de Biodiversidade e também pesquisadora profunda nesse assunto. Não vou trazer todo o currículo dos nossos profissionais, vocês vão acompanhar aí também ao longo da nossa transmissão e na descrição aqui do nosso canal. Seja bem-vinda, doutora Luísa, prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Também está aqui com a gente o doutor, né, com pós-doutorado também, Bruno Vilela, biólogo e mestre em diversidade biológica e conservação dos trópicos, doutor em ecologia e evolução e com pós-doc também em ecologia e evolução. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Já conhecido nosso, doutor Guilherme Fontes Ribeiro, ele que é médico, diretor de assuntos de saúde pública da Associação Baiana de Medicina, ABM, ele que é médico pneumologista. Seja bem-vindo também, doutor Guilherme. Bom dia, Patrícia, é um prazer retornar ao seu programa. Pois é, e falar de um assunto que eu acho que está na pauta do dia, não só aqui no nosso estúdio da Cardeal FM, mas esse é um tema hoje que não quer calar no mundo, né? Começo com você, Luísa, trazendo para a gente exatamente esse panorama, o que a gente sempre teve. As mudanças climáticas, elas são esperadas, elas são previstas, mas ultimamente esses impactos, eles estão ficando, digamos assim, mais importantes, né? Quem estuda o clima está vendo, olha, estamos chegando a um limiar aí que se algo não for feito, podemos ter sim, de fato, impactos dramáticos para a natureza humana. Perfeito, Patrícia, exatamente, né? Na verdade, o sistema da Terra, né, o clima da Terra, ele é cíclico. Então, ao longo da história do planeta, a gente teve aí uma variação de temperatura, períodos mais quentes, períodos mais frios, isso é natural. O problema é que essa variação, ela se dá por conta da quantidade de gases que a gente tem na atmosfera. Quando a gente chega na Revolução Industrial, a gente começa a emitir gases de maneira artificial por conta das ações, né, das nossas ações, das ações antrópicas, das ações do homem. Então a gente começa a emitir esses gases e cada vez mais gases com a Revolução Industrial e depois disso, né, com todos os processos industriais e todo o desmatamento e todas as ações que a gente impacta na natureza, a gente começa a lotar a atmosfera com esses gases. Quando a gente faz isso, a gente cria, né, o efeito estufa que é natural, a gente potencializa ele. Então, ele fica cada vez mais intenso e faz com que o sistema climático do planeta se altere. Então, de cerca de 50, 60 anos para cá, a gente começa a ver essas alterações aparecendo e começa a prever, né, a ciência começa a prever que se a gente continuar emitindo essa quantidade de gases que a gente emite, esse sistema vai ser alterado com cada vez mais intensidade. E a gente continuou emitindo essa quantidade de gases e aumentando exponencialmente essas emissões. Então, agora, o que a gente previa para o futuro, né, de alterações que vinham a acontecer num futuro, a gente já começa a viver, né? Então, esse ano mesmo, a gente já teve extremos de temperatura, a gente está vivendo em Salvador, né, um extremo de chuva,
né? Nas últimas semanas, a gente tem muita chuva num período que, historicamente, não era para chover tanto assim, a gente já deveria ter passado do período, né, de maior volume de chuvas aqui, mas a gente está em plena atividade de chuva e com muita chuva, muito mais do que o esperado, e esses eventos extremos, eles estão se tornando cada vez mais frequentes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta justamente dessas emissões de gases que a gente tem através dos processos industriais e, né, da forma como a gente conduz ali, né, a produção, né, que a gente tem no mundo, né, a produção de alimento, a produção de energia e por aí vai. E aí a gente tem, só para citar alguns, né, poluição, isso que você falou, alguns gatilhos, algumas causas, digamos assim, alguns elementos que vão ter esse impacto direto no clima. E aí, Bruno, todo o sistema, né, o impacto em todos os reinos, né, mineral, animal, a ecologia, ela vai se desarticular, porque precisa ter esse equilíbrio. Como é que fica isso? Aí a gente já começa a sentir esse impacto também no sistema da agricultura, enfim, né, na vida como um todo, né, esse equilíbrio. Então, não é uma consequência, não tem como frear. Isso, exatamente. Então, se o clima está mudando, todas as espécies, elas evoluíram por anos, né, para se adaptar àquele clima. Então, determinadas espécies estão adequadas a determinados graus de temperatura, a determinadas quantidades de precipitação, né, variações de umidade, etc. Então, ao mudar isso, quando o planeta vai modificando essas coisas, principalmente por meio das ações humanas, né, como disse o Luiz agora, essas espécies vão responder a isso, elas vão responder de maneiras distintas, né. Muitas não vão conseguir se adaptar, porque essa velocidade com que as mudanças climáticas vêm acontecendo são muito mais rápidas do que o que acontecia no passado, né? A gente está percebendo isso ano a ano, né? Esses recordes de temperatura, então essas mudanças são muito rápidas para que uma espécie consiga se adaptar, né? Então muitas delas vão mudar de lugar, é uma resposta que elas têm, ao invés de se adaptar àquele novo clima que está acontecendo ali, elas vão para outro lugar. E nessa mudança de local, então você tem aí um monte de coisa que vai com elas, né? Então pode ser doenças, né? E lembrando também que as espécies que a gente produz, né, na agricultura são também adaptadas a determinados climas. Então, quando esse clima muda, né, a gente espera também um impacto na agricultura. Então, a gente tem aí questões de segurança alimentar que vão estar perigosas, inclusive dos próprios patógenos associados a essa produção agrícola. Então, pode ser que a gente necessite utilizar mais agrotóxicos nessas plantações, porque agora a gente tem novas doenças associadas a essas plantações que vão estar chegando. Isso também pode ser particularmente prejudicial para populações tradicionais, né, cujas técnicas e produtos evoluíram, né, por muitos anos naquelas condições específicas. Essas mudanças rápidas também vão levar a uma mudança cultural profunda. Nossa, olha só, gente, quantos impactos. A gente só está aqui pincelando, fazendo um painel aqui, trazendo as possibilidades. Se o impacto fosse só no clima, já seria preocupante, mas aí a gente vê depois como isso vai se ampliando, né? Os impactos vão chegando em todos os lugares. Aí a arbovirose, agora que nós estamos também vencendo isso, os próprios animais que ficam ali, seu habitat, seu lugar de origem, já não tem mais. Cadê aquela floresta que não está mais aqui? Cadê aquele rio que não estava mais aqui? Era subsistência de toda uma família, de toda uma comunidade, era um patrimônio cultural e agora não está mais. E aí, doutor Guilherme, nós, seres humanos, no meio disso tudo, acabamos também, claro, sentindo tudo isso, fazemos parte, né? Está tudo interligado, nós e a natureza somos uma coisa só. Com certeza, como comentado previamente, já essa mudança de temperatura e esse aumento da poluição ambiental reflete diretamente nas vias aéreas do ser humano. Isso torna as pessoas muito mais vulneráveis, muito mais sensíveis, não apenas a fatores alérgicos, mas doenças também infecciosas. E há uma mudança de hábito na sociedade, as pessoas ficam mais confinadas, não tem muita ventilação, não tem muita aeração, e isso tudo favorece e predispõe à disseminação das doenças, principalmente virais, e também as doenças alérgicas, porque as pessoas ficam confinadas, como eu disse, os armários são mofados em alguns casos, tudo isso contribui, de certa forma, para que as doenças respiratórias aumentem 30% a 50% nessa época do ano, enchendo muito aumento das unidades de emergências e os leitos hospitalares. Isso ocorre em todos os anos, em todos os estados do Brasil. Nos lugares mais frios, sofrem mais um pouco. Não que o frio tenha diretamente uma relação com essas doenças,
mas as mudanças bruscas de temperatura, sim, essas devem ser consideradas. E aí pronto, né? Claro, aí vamos para outro problema, que é a medicalização, a corrida das pessoas nas farmácias, acreditando que elas precisam resolver o sintoma, quando muitas vezes a causa lá atrás está sendo negligenciada. E aí, voltando para você, Luísa, claro que vocês podem interagir, tá, gente? Perguntando aí, interagindo essas diversas áreas. Mas são tantos acordos, aí a gente pergunta, o nosso ouvinte pode dizer, gente, mas tem tanto, são acordos globais, são reuniões, são conferências, com tratados, com decisões, com tomada de decisão, e a gente vê que passa ano e a coisa vai se agravando, né? Então, o que está acontecendo? O que está faltando, talvez, acontecer para que a gente possa ter um planeta mais saudável, né, mais equilibrado, com mais consciência? Então, né, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de um problema que é extremamente complexo, né? Na ciência, a gente usa o termo de problema perverso. Nossa. Por que problema perverso? Porque esse problema, ele envolve diferentes atores, né? Não é só o biólogo, não é só o físico, não é só o político, não é só... Toda a sociedade está envolvida e diferentes atores estão envolvidos. E cada ator envolvido tem um interesse. E você promover o diálogo e chegar num acordo comum entre atores distintos, com interesses distintos, é extremamente difícil. Então, daí vem o termo problema perverso, porque a perversidade está em você conseguir, através do diálogo entre partes distintas, com interesses distintos, chegar num acordo comum que visa, né, promover esse ambiente, né, mais sustentável, o uso mais sustentável dos recursos naturais, promover, né, a saúde da população, promover a sustentabilidade, né? Então, o problema está nesse diálogo. Como fazer esse diálogo ser efetivo? Né? Então, a gente tem a pesquisa, né, os cientistas, a gente produzindo o conhecimento científico para embasar as políticas que eventualmente vão ser, né, decididas. A partir desse conhecimento, a gente precisa, primeiro, fornecer esse conhecimento para os outros atores. Como é que a gente faz isso? Através do diálogo, que não é aberto, não é um diálogo fácil, tanto por parte dos tomadores de decisão, quanto por parte dos próprios cientistas. É um diálogo dificultado, porque, querendo ou não, a ciência usa muitos jargões, né, palavras difíceis, para termos técnicos. Então, não é simplesmente você produzir o conhecimento, publicar um artigo científico numa revista que normalmente é uma revista internacional, então já tem a dificuldade da língua, porque a gente publica em inglês, a gente não publica em português. Então, você trazer esse conhecimento, sintetizar esse conhecimento numa linguagem técnica, sim, porém acessível para outros atores da sociedade, só essa tradução já é difícil, já é dificultada. E aí a gente tem não só os tomadores de decisão, mas Bruno mencionou bem, comunidades tradicionais e comunidades em vulnerabilidade social são as mais afetadas. E elas precisam estar envolvidas nesse diálogo, porque apesar de elas não serem as grandes causadoras do problema, elas são as grandes afetadas, as principais afetadas. Então, a gente precisa envolver as comunidades tradicionais em vulnerabilidade social, que muitas vezes não acontece. O diálogo não é inclusivo a ponto de trazer também a perspectiva das comunidades tradicionais, que, por sua vez, têm outras formas de conhecimento que são tão importantes quanto o conhecimento científico. Então, o conhecimento tradicional, essa relação das comunidades tradicionais com a natureza, que é uma relação muito mais respeitosa, né, e sustentável do que o que a gente, né, no meio urbanizado tem, essa troca ela precisa ocorrer também, a troca de saberes. E muitas vezes isso é dificultado também, seja por conta, né, de questões de desvalorização mesmo do conhecimento tradicional, seja por uma dificuldade de diálogo imposta tanto por cá, quanto pelos tomadores de decisão, quanto por outras partes envolvidas. E eu mencionei aqui algumas das partes, mas a gente tem também as grandes indústrias que precisam estar envolvidas, afinal, são os grandes, né, emissores de gases, e por aí vai. Então, o problema está nessa troca, nesse diálogo, como que a gente consegue sintetizar os interesses de todas as partes e chegar num denominador comum para a gente poder
mudar o que está sendo feito. Tomara que a gente descubra esse caminho rápido, não é, doutor Guilherme e o Bruno também, porque o tempo, claro, não sendo aqui alarmista, mas é real, os fatos estão aí, as doenças elas estão aumentando, pessoas estão morrendo, e o primeiro passo, olha, se a gente for traçar aqui um leque de dificuldades, ou digamos assim, de elementos desafiadores para que a gente possa equilibrar tudo isso, ter mais saúde, né, no planeta, já começa aí a partir do diálogo, porque a ciência produz esse conhecimento, vai lá, estuda, traz os elementos, né, da confirmação do que está acontecendo por aí, mas precisa fazer, de fato, essa tradução para que chegue até a comunidade, para que não fique lá as pesquisas assim, como é que chega aqui? E como é que se transforma em política pública de saúde pública para a comunidade? Como é que todo mundo, a partir dos seus interesses, pode fazer esse diálogo? A comunidade científica está aí sinalizando, olha, a situação não está boa não, o planeta está gritando. E aí, Bruno, entra também os interesses econômicos, porque a gente precisa evoluir como ser humano, a gente precisa crescer, a gente precisa criar indústria, precisa ter prédios, precisa ter tecnologia, né? A gente está num processo evolutivo também, quando seres humanos, está aí cada vez mais, a tecnologia artificial está. A gente está indo para esse caminho. E aqui, o básico, a natureza, estamos cuidando, como é que a gente equilibra isso, né? Esse desenvolvimento econômico, bem-estar, clima e saúde humana. Isso, Patrícia, assim, acho que uma questão importante que a gente tem que trazer primeiro é que antes a gente costumava falar de mudanças climáticas no futuro, né? Uma coisa que vai acontecer daqui adiante. E a gente tem que entender que as mudanças climáticas já estão acontecendo. Vai aquecer, vai derreter, já está acontecendo. Isso já passou, esse momento já passou. A gente já está vivendo essas mudanças climáticas e as consequências delas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro, é conscientizar as pessoas, né? Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de vir conversar com todo mundo sobre isso, as pessoas buscarem entender, atuar nas escolas também, junto aos jovens. Então, todo esse trabalho é importantíssimo para que todo mundo tome essa consciência. E aí, claro, uma vez que todo mundo tenha consciência do tamanho do problema e dessa questão, a gente vai começar a entender que, na verdade, né, resolver essa questão vai economizar muito mais dinheiro do que se a gente tiver que lidar com ela, né, as consequências dela mais adiante. Então, toda vez, a gente já sabe isso, por exemplo, né, o doutor Guilherme está aqui também para falar sobre isso, mas a gente já sabe que se a gente consegue prevenir uma doença, é muito mais fácil do que se a gente tem que lidar com ela mais adiante. Mesma coisa com a questão das mudanças climáticas. Se a gente consegue se adiantar a ela ou prevenir, né, então quanto menos emissões a gente tiver, né, no Brasil, no mundo em geral, as emissões são feitas pela queima de combustíveis fósseis, né, carvão, gasolina, né, queima de petróleo em geral. Então, no Brasil, particularmente, a maior parte das emissões, elas são feitas pelo desmatamento, queimada de florestas. Então, se a gente consegue reduzir isso, já é importantíssimo. E a gente sabe que não existe nenhuma relação, por exemplo, entre reduzir desmatamento e desenvolvimento econômico. Na verdade, tem uma série de estudos do Instituto de Pesquisa da Amazônia que mostra que a produção agrícola ela se mantinha crescendo mesmo quando a gente tinha redução, né, nas taxas de desmatamento. Então, na verdade, essas áreas que estão sendo desmatadas, né, não estão sendo realmente aproveitadas. Então, se a gente consegue reduzir isso, o que a gente precisa mesmo é investir, por exemplo, numa produção agrícola mais eficiente, numa modernização do campo, né, diminuir essas desigualdades do campo, promover um uso mais adequado dessas áreas. Então, se a gente consegue fazer isso de maneira adequada, a gente não tem um conflito entre uma proteção da natureza e o desenvolvimento econômico. Na verdade, a gente tem ainda muito espaço para fazer isso, né? E, enfim, só temos vantagens, né, em relação a esses aspectos. Por exemplo, vamos trazer um exemplo, né, do efeito de mudanças climáticas que a gente já está vendo, né? Olha, um dos efeitos do aumento da temperatura e em alguns locais da precipitação também, né, ou seja, das chuvas, ele favorece doenças, né, que são causadas por mosquitos, como, por exemplo, a dengue. Então, de 5 anos para cá, uma análise já tem sido feita, ou seja, não estamos falando do futuro, estamos falando de 5 anos para cá, a gente tem quase 500 cidades a mais, municípios a mais, que foram, né, notificados pela primeira vez com dengue. Ou seja, essas mudanças recentes no clima já favoreceram, né, 500 novos municípios no Brasil a terem dengue. Então, a quantidade de pessoas novas que são afetadas por isso são mais de milhões, né, são cerca de 8 milhões de pessoas nesses municípios que foram afetadas, que antes não eram pela dengue.
Então, imagina o tamanho do prejuízo que não é isso, né? Do ponto de vista da saúde, mas também econômico, porque você tem essas pessoas ocupando hospitais, enfim, todos os recursos médicos disponíveis. E uma rede, né, doutor Guilherme, nem sempre, às vezes, dá conta de atender tudo isso, porque precisa frear, porque por mais hospitais que tem, unidades de saúde, profissionais, o que a gente já sabe que não é suficiente nesse momento, do jeito que está para atender todo mundo, se a coisa vai nessa escalada aí, né, que o Bruno trouxe, está crescendo, está indo para outros lugares onde se ouvia falar nisso, onde não tinha isso, e agora tem. Então, a saúde o impacto é evidente, né? Sem sombra de dúvida, como o Bruno falou, o melhor tratamento é a prevenção. Uhum. Prevenir é sempre a melhor forma de tratar. E como eu tinha dito previamente, o ressecamento da mucosa brônquica, seja ocasionado por mudança de temperatura, seja pela poluição, ela aumenta a incidência de doenças, como eu disse, alérgicas, como representante dela, eu diria rinite alérgica, que acomete pelo menos 30% da população, e a asma brônquica, que ocorre entre 10% a 20% da população. São doenças altamente preveníveis e tratáveis. Elas conseguem ser tratadas. E tem a doença infecciosa, que são as doenças virais, predominantemente, que abre espaço naturalmente para infecções bacterianas. Por isso que as medidas de prevenção são tão boas, como eu acabei de falar, de higiene nasal, higiene oral, lavagem de mão, a higiene ambiental, manter um lugar meio arejado, ventilado, cuidado com o ar-condicionado, são medidas simples, mas que têm uma repercussão na saúde muito grande, como já foi comentado previamente. E não há uma medida a curto e a médio prazo que possa resolver todos os problemas que aqui foram citados. A gente precisa de tempo e a gente tem que investir no nosso lado, aqui no meu lado, é na prevenção. Seja com vacina, a vacina é uma das formas da gente fazer a prevenção. Aqui foi comentado a dengue, as pessoas, claro, além das vacinas, têm que cuidar de usar roupa mais comprida em lugares de maior risco, repelente, ter cuidados adicionais de saber todos os sintomas desse paciente para que eles corram logo ao médico, não fiquem em casa tomando medicação de vizinhos, não, procura o médico. Se prostou, procura o médico, que a gente precisa diagnosticar e tratar de uma forma direcionada e personalizada, é assim que deve ser. Claro que nós somos bons em adaptação, né? O Bruno falou isso, que ao longo da história, né, os animais, as espécies, elas foram se adaptando. Tá bom, tem problema aqui, estou me adaptando, estou vivendo. E a gente vê também aqui, né, como nós seres humanos, pessoas que vivem em cidades totalmente poluídas, com ar, né, quase que, meu Deus do céu, irrespirável, mas elas estão ali se adaptando, só que o impacto, ele vai ali, mesmo que seja silencioso, tudo bem, eu estou convivendo com a poluição, eu aprendi a conviver com a poluição, mas no dia a dia, como é que eu estou? Será que eu estou com a mesma resistência física? Eu estou com a mesma qualidade de sono? Eu estou com a mesma qualidade de vida? Tudo bem, eu não tá tendo comida para todo mundo, o Brasil voltou para o mapa da fome, a gente está com dificuldade por conta disso, vamos adaptando, comendo o que dá, mas aí é uma saúde que vai, né, ficando cada vez mais impactada. E no próximo bloco a gente pode aprofundar isso, né, aqui com a nossa convidada também, porque não é de curto e médio prazo, né? Tem coisas que já é para agora, que já deveria ter sido ontem, na verdade. E tem coisas que vai demorar muito, porque tem muito que mover, tem muito diálogo, tem muita concessão, tem muito equilíbrio. E aí o que a gente pergunta é até quando a gente aguenta, né? Quando a gente resiste a que tudo se resolva lá nas instituições, se resolva aqui no clima, para que aqui, no nosso dia a dia, a gente possa ter saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, o mundo está gritando a saúde humana também. E aí, trazer também o nosso ouvinte para essa conversa, se você quiser participar, deixar aí a sua pergunta, o seu comentário, como você também tem lidado com essas mudanças climáticas, o que é que mais te impacta? A nossa ouvinte Ana aqui falando do calor, né, que muitas vezes é absurdo, que a gente falava até numa entrevista recente sobre esse estresse térmico. As pessoas começaram a ouvir estresse térmico. Será que essa sensação de estresse por conta do calor? Não, é muito mais do que isso, né? Então, como resolver? Tá aí a pergunta para que vocês possam fazer e também interagir com a gente pelo 3114-3344 ou 99657-3998. Nesses 2 minutinhos, será que a gente consegue resumir assim o que é a coisa mais impactante hoje no momento? O maior problema para que a gente possa tratar no próximo bloco? No contexto de mudanças climáticas, hoje são os eventos extremos, né? Que são esses eventos que... O evento extremo, ele se caracteriza por um evento que a gente não consegue prever nem a sua magnitude, nem a sua intensidade, nem a sua frequência.
Então, é aquele evento que acontece e não dá, meteorologicamente falando, a gente não consegue prever que ele vai acontecer daquela forma, a gente não consegue ver a intensidade dele, então ele pode vir muito forte e isso a gente não consegue lidar enquanto estrutura mesmo, né? A cidade não está preparada para receber aquele evento. Então, esses são os principais problemas assim de hoje, urgentes, no que diz respeito a mudanças globais, que são esses eventos extremos que já estão cada vez mais frequentes. Exatamente por conta desse passado, né, e desse histórico aí de agressão ao meio ambiente. Então, como é que a gente fica totalmente vulnerável, né, Bruno? Nem as comunidades, a gente viu aqui agora em Salvador, uma chuva de alguns dias, casas que foram perdidas, as pessoas dizem, meu bairro, minha casa, isso foi uma história de anos, minhas fotos, parece brincadeira, mas é toda uma história construída que se foi. Eu não tenho mais a minha casa, não tenho mais minhas referências. E aí a gente está falando de saúde física, doutor Guilherme, mas se a gente amplia isso, a gente vai para a saúde mental, porque comunidades inteiras, a gente viu aí algumas cidades, né, onde o bairro inteiro foi destruído, a cidade inteira foi destruída e as pessoas perderam todas as suas referências. A questão é até quando e o que a gente pode fazer para reverter isso. Estamos de volta aqui com o Papo Sintonia, na sua emissora 106.1, ao vivo, você também podendo participar pelo chat aqui no canal do YouTube, ou também mandando uma pergunta aí pelo 996573998. Nós estamos aqui em mais um encontro, em Sintonia Encontro, juntando o doutor Bruno Vilela, que é biólogo, a doutora Luísa Maria Ediele Viegas, que é doutora em Ecologia, e também o doutor Guilherme Fontes, que é médico pneumologista. E claro, você, porque todo esse assunto nos interessa. No bloco anterior, a gente deixou essa pergunta, né? E agora, qual é o fim disso tudo? Tem solução para isso, gente? Mesmo que seja a longo, médio, mas também tem coisa a curto prazo para ser feita. Quero ouvir vocês aí sobre isso. Com certeza, sempre tem, né? A gente sempre pode fazer alguma coisa para tentar minimizar os problemas que a gente vive. Uhum. Então, vou falar num contexto mais pessoal, né? Quando a gente pensa nas nossas ações. Então, bom, se o problema são as grandes emissões de gases no efeito estufa, e isso se reflete, né, em todas as mudanças que a gente está vivendo, a gente pode também, no nosso dia a dia, minimizar essa quantidade de gases que a gente, na nossa rotina, emite. Querendo ou não, né, a nossa rotina, para a gente manter o nosso dia a dia, a gente é responsável por um certo grau de emissão de gases do efeito estufa. Seja através do consumo de energia elétrica, seja através dos produtos que a gente consome. Então, claro que a gente sabe que os grandes responsáveis pelas emissões que impactam o planeta hoje são as grandes indústrias. Mas as grandes indústrias, elas estão lá produzindo produtos que a gente consome. Então, se a gente repensar a forma como a gente consome e pensar num consumo mais consciente desses insumos, a gente também tem o papel de sensibilizar pessoas ao nosso redor sobre a temática e, assim, reduzir, numa escala regional, o consumo desses insumos que geram essas emissões. Então, por exemplo, no Brasil, hoje, o setor que mais emite gases do efeito estufa é o setor da agropecuária, especificamente a pecuária, que vai desde a produção, né, desde ali o corte, até o transporte, né, da carne e tudo mais. Então, se a gente pensa no nosso consumo de carne, como que a gente consome essa carne, se essa quantidade de produtos de origem animal, ela é realmente necessária para a nossa saúde? Pensando na nossa saúde, né, que é o tema aqui. Será que a gente precisa realmente consumir tanto produto de origem animal quanto a gente consome hoje? Normalmente, a gente tem produtos de origem animal em todas as nossas refeições, isso é cultural. Será que a gente realmente precisa consumir tanto produto de origem animal assim, sabendo agora, com a informação, de que esse é o setor da indústria que mais emite gases, que mais polui o meio ambiente, que mais desmata as nossas florestas, né? Então, será que precisa mesmo de tanto consumo de carne? A gente não pode reduzir? Não estou falando em parar, estou falando em reduzir, em repensar, em tornar o nosso consumo mais sustentável e mais consciente. E isso vai também para outras questões. Você anda muito de carro, será que não tem outra pessoa que está indo para o mesmo lugar que você? Vocês não podem dividir o carro e irem juntos, ao invés de ir com 2 carros separados, gastando mais gasolina e assim queimando mais combustível fóssil? Então, são detalhes que no nosso dia a dia vão se acumulando
E quando a gente começa a se sensibilizar para essa temática, começa a entender o impacto disso numa escala global, a gente começa a ter a consciência de que dá para a gente reduzir o nosso impacto no mundo. E aí você começa a conversar com seu colega, com sua família, né, com seu colega de trabalho, seu amigo. Aí seu amigo também adota algumas dessas mudanças no seu dia a dia e passa adiante, passar a informação adiante. Quando você vai ver, você tem toda uma comunidade que está ativamente reduzindo o seu impacto nas emissões. E isso tem um impacto em nível regional, isso tem um impacto em nível global. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente tem uma redução. E, claro, sempre cobrando também daqueles que são os grandes responsáveis. Não basta as nossas ações, de forma alguma. A gente precisa agir, mas a gente também precisa cobrar. A gente também precisa cobrar dos governantes um posicionamento em relação à pauta ambiental, em relação à pauta climática. A gente também precisa cobrar, né, das grandes indústrias uma mudança na forma como é produzido esse alimento, como é produzido esses insumos de modo geral, não só alimento. Então, é todo um processo, mas que também cabe a nós mudar no nosso dia a dia. E aí começa pela gente, né? Aquela história lá do beija-flor, é fazer a sua parte, né? Não vai apagar o incêndio todo, mas o que você está fazendo, primeiro para se autocuidar, né? Essa questão do autocuidado. Então, eu estou me cuidando, no momento que eu me cuido, eu também estou cuidando do meio ambiente e vice-versa, cuidando também lá disso e participando dessas discussões, fazendo a minha parte, pequena que seja, eu estou dando a minha contribuição para esse global. E aí essas interações vão acontecer, né, Bruno, nessa área, né, que você traz aí também dessa preocupação, desses estudos na área da ecologia, da evolução, da gente fazer essa interação também com o meio ambiente de forma saudável e sustentável. Isso, né? Acho que assim, uma das consequências mais diretas, né, das mudanças climáticas, quando a gente fala de aumento da temperatura, né? Todo mundo está reclamando, olha como está quente, calor, nossa. Aqui agora não, a gente está no ar-condicionado. Mas assim, liga o ar-condicionado, resolveu o problema, não, só que não. Assim que a gente pisa na rua, a gente começa a sentir esse calorão, né? E isso, obviamente, tem uma relação direta com a arborização da cidade. Então, se a gente está numa rua que não tem um pé de árvore, né? É que a gente está andando debaixo do sol, só cimento. É claro que a gente vai sentir muito mais calor, né? Então, das consequências dessas mudanças climáticas são as tais ondas de calor. E elas têm uma consequência direta na saúde humana, né? Inclusive aumentando o risco de doenças cardiorrespiratórias, mortalidade durante essas ondas de calor. Não só as ondas de calor, aqui na Bahia a gente não tem muito disso, mas ondas de frio também, né? Que são os extremos climáticos. A gente costuma falar de mudança climática só para o aumento da temperatura, mas ela leva os extremos em todos os sentidos. Pode ter tanto do lado do frio quanto do calor. E essa regulação da temperatura, ela é em grande parte feita naturalmente por essas árvores, né? Então ela tem a árvore, ela não só ela serve como um estoque de carbono, né? Ou seja, a gente está evitando de colocar esse carbono na atmosfera se a árvore está de pé e não queimada ou derrubada. Mas também ela tem um efeito direto sobre o microclima, né? Ela está afetando a nossa temperatura ali. Então, áreas que estão pouco arborizadas sofrem muito mais, né, com ondas de calor do que áreas não arborizadas. Então, a gente precisa melhorar o quê? Os parques na cidade, a gente precisa melhorar a arborização nas nossas ruas. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é cobrar, né, dos nossos gestores que essas árvores estejam lá de pé. Então, se vai ter uma obra que vai derrubar uma árvore, é preciso cobrar que aquela árvore esteja lá de volta quando for terminada a obra. Que é preciso cobrar a proteção dos nossos parques, né? Apenas cerca de 20% só da cidade de Salvador está protegida, né, regularmente protegida por lei, né? Então, a gente precisa que todas as árvores que a gente tem, ou todos os parques que ainda estejam de pé em Salvador, que não são muitos, eles sejam protegidos. A gente precisa parar o desmatamento dentro da cidade imediatamente e começar a reverter esse desmatamento, né? Começar a reflorestar partes da cidade, começar a pensar, né, nesses aspectos também. Então, tudo isso são coisas que melhorariam diretamente, né, e mitigariam os efeitos dessas mudanças do clima. A gente não sei, pode acreditar também, né, Bruno, muitas vezes esse planejamento urbano que nem sempre é feito de forma estratégica, ouvindo todas as partes, e a gente tem essa rápida urbanização da cidade, todo mundo lotando as cidades,
e combinado com isso, você falou de desmatamento, também a questão do saneamento básico, que vai impactar aí diretamente a saúde. Aí cada um vai fazer também o seu dever de casa, né, doutor Guilherme? Interagir de forma mais consciente, o clima está mais fechado, como é que eu vou me preservar, como é que eu vou me prevenir, que tipo de alimentação também eu posso adotar para reforçar minha imunidade. Então, vendo que as coisas estão acontecendo lá e eu aqui também me posiciono para não lotar as emergências. Né? O que a gente tem observado, que já foi comentado aqui pela equipe que está aqui sendo entrevistada, é que a obesidade, o sobrepeso, ele é uma inflamação em baixo grau. E isso, muitas vezes, descompensa várias outras doenças crônicas. Esse que é o nosso problema. Quando você tem uma infecção viral, por exemplo, é uma gripe boba, simples, mas ela mata 500 mil pessoas todo ano. Mas será que é só por causa do pulmão? Não, é por envolvimento sistêmico. Existem citocinas pró-inflamatórias que descompensam as outras doenças crônicas. Não seria nenhum exagero dizer que antes do outono e inverno, que as pessoas procurem seus médicos e procurem controlar de uma forma muito efetiva as suas doenças crônicas previamente que existem. Doença cardiovascular, seja pulmonar, seja hipertensão, porque essas mudanças de temperatura têm um impacto muito grande na doença cardiovascular. Porque, por exemplo, quando baixa a temperatura, você tem forçosamente aumento da pressão arterial e doenças cardiovasculares. A incidência de doença cerebrovascular e cardiovascular no outono e inverno é muito maior do que nas outras estações do ano. Então, a gente tem que realmente investir em hábito de vida saudável. Como foi comentado aqui, alimentação saudável, uma boa hidratação e atividade física regular, mas num lugar que não seja poluído, num lugar que seja arborizado, que você tenha oxigenação realmente. Não adianta você fazer atividade física num lugar que seja poluído, não vai ajudar, vai complicar. Então, se quer fazer atividade física, que é importante diariamente, mas num lugar que seja arborizado, que seja ventilado, e que você tenha certeza que a poluição é a menor possível. Isso vai ajudar como um todo no indivíduo. Eu acho até que a parte emocional das pessoas melhora muito quando ele faz atividade física regular. E isso é quem comanda o corpo, são as emoções. Que bacana, e essa interação total, né, nessas áreas que nós estamos falando aqui, biologia, área do clima e saúde, esses profissionais precisam dialogar e criar essas interações, a gente já fala aí, tá na receita verde, né, então manda a pessoa andar, caminhar, né, olhar a natureza, no momento que ela se beneficia, ela também vai ser um potencial defensor daquela causa, porque aquilo me traz benefício. Então, cada vez mais a gente vê, né, Luiz, essa correlação entre essa vulnerabilidade dos efeitos do meio ambiente com a questão dos fatores socioeconômicos também. Então, como que eu vou ter saúde se no meu bairro não tem uma boa ventilação, não é arborizado, não tem saneamento básico, a água não é tratada com qualidade? Tem como, né? Uma coisa está ligada à outra. Aí a importância desses fóruns de discussão também, não, a gente fala das grandes conferências, mas aqui, Salvador hoje também tem um fórum, você é fundadora desse fórum também. Eu e Bruno, né? Bruno também faz parte do Fórum Clima Salvador, a gente fundou o fórum em 2019, a ideia do fórum era justamente discutir o plano de ação de mudanças climáticas que estava sendo desenvolvido pela prefeitura naquele momento. E aí... Isso foi uma iniciativa, foi uma solicitação, na verdade, do poder público, não, foi vocês fora se articulando. Exatamente, e tinha diferentes atores, né, da sociedade civil, então tinha a academia, né, os cientistas, mas também tinha envolvidos ali na criação do fórum pessoas, lideranças de comunidades tradicionais, também tinha lideranças de organizações não governamentais, né? Então, e também pessoas envolvidas também na política. Então, a gente tinha ali uma discussão bem ampla sobre o plano que estava sendo construído, né? O plano ele foi terceirizado, a construção desse plano foi terceirizada, e a gente estava analisando criticamente a construção do plano para auxiliar de maneira que aquele plano fizesse realmente sentido, né, para todas as demandas e para os diferentes atores envolvidos. E aí, a partir dessa iniciativa, né, que foi especificamente voltada para essa discussão, a gente começou a expandir a ação do fórum. Então, recentemente, durante a pandemia, inclusive, a gente teve o fórum envolvido com uma formação, né, com diferentes prefeituras, diferentes municípios do estado, falando sobre mudanças climáticas, e foi o Bahia no Clima, né? Então foi muito legal a iniciativa, a gente fez uma formação mesmo sobre
a temática de mudanças climáticas com essas diferentes prefeituras de vários municípios, e falando sobre, desde a parte política, a parte social, a parte de saúde, a parte ecológica, né, de resiliência, de diminuir os impactos. A gente passou por toda, né, a história do que são as mudanças climáticas, considerando essas diferentes questões envolvidas, né? Enfim, a ideia do fórum é justamente essas discussões, promover essas discussões. A gente tem pessoas diversas que atualmente estão em diferentes locais, né, não só em Salvador, e a partir da ideia do fórum, a gente reuniu também com pessoas de outros estados do Nordeste. Daí veio a ideia da Rede Nordeste pelo Clima. Então, também é uma rede que tem com o intuito, né, de discutir, de mobilizar as pessoas de diferentes setores da sociedade nos estados da região Nordeste. Então, e por aí vai, né? Essas ações, essas construções coletivas, elas são fundamentais. Legal saber que tem essa rede de articulação, tem gente cuidando disso, que não exclui, nós falamos aqui, a nossa participação, né? Nossa corresponsabilidade, isso tudo. Mas quem está ali estudando, vendo, trazendo esses estudos, e a gente também conta, né, deseja que haja essa sensibilidade também do poder público, da alta gestão, de acolher isso, de entender que isso é real, não é conversa de biólogo, de ecologista, não é preocupação lá da BM, dos médicos, gente, o que está acontecendo hoje com o meu consultório, que lotou depois dessa chuva que deu em Salvador? Não é só sobre isso, é sobre a vida de todos nós, do planeta, da nossa casa comum, que todo mundo precisa cuidar. E aí a pergunta aqui da Rita de Castro, se vai dar tempo, que nós já estamos indo para as considerações finais, para vocês deixarem aí o que depois daqui, onde mais saber sobre esse assunto e o que fazer, mas ela tem uma preocupação pertinente, que é o seguinte, sempre que tem, talvez eu estou Guilherme, vocês também podem responder, alguma situação de saúde extrema, de doença, o setor de saúde se organiza, né, para poder dar conta. Foi assim com a Covid, foi criada aquelas coisas todas, mas o problema, é o que foi dito aqui, que está acontecendo de forma extrema. A natureza não está avisando, está saindo do radar das pesquisas. E como é que a gente vai dar conta rápida, uma resposta rápida nesses fatores climáticos que não está avisando? A gente vai conseguir realmente Posso atender? só fazer um parênteses? A natureza avisou por muitos e muitos anos. Mas quando vem uma chuva tipo aquela lá de Dubai, avisei. Está avisando há muitos e muitos anos, há décadas que está avisando. Então, viu, Rita, está avisando, viu? Quando vem uma super chuva, uma enchente, avisou. Mas a questão é, se está sendo cada vez mais assim, de impacto, de extremo, e a perspectiva é que seja mais... Como que a gente vai se organizar no setor saúde para dar conta disso? Eu acho que só esclarecimento e as medidas de prevenção podem ajudar, porque, como foi comentado, isso aí já ocorre há dezenas de anos, que as pessoas aumentam muito durante essa época do ano, as doenças respiratórias e outras doenças, como previamente comentado. O que eu gostaria de deixar claro é que uma poluição que as pessoas subestimam, mas não deveriam, é o fogão a lenha, que estão se usando cada vez mais agora, que é a biomassa, os cigarros eletrônicos e os cigarros tradicionais. Eles estão levando a muito, mais de 57 doenças são intimamente o tabaco relacionado. E a gente, se não fizer isso, é um dos fatores poluentes que a gente pode controlar. Os outros ficam mais difíceis, mas o controle, o Brasil é uma referência, mas com a pandemia as pessoas, por causa da ansiedade, depressão, voltaram a fumar, já estamos quase em 12%, cigarro eletrônico está em torno de 7%, e agora as novas juventude, o pessoal mais jovem, estão fumando muito cedo, a partir dos 7, 8 anos já estão fumando cigarro eletrônico, estão se viciando em cigarro eletrônico. Que é fácil de entender, tem gostos diferentes, tem sabores variados, centenas de sabores, de chiclete, de algodão doce, por aí afora, e os pais não percebem, é pendrive, é caneta, então ele está ali no meio dos utensílios dele, ninguém percebe que está fumando, não tem cheiro, não tem odor, não incomoda ninguém, mas ele incomoda sim a saúde de todo mundo, inclusive de quem fuma. Estamos ligados aqui, doutor, com vocês aí, tá, doutor Guilherme, da área da saúde, para que a gente possa, inclusive, trazer esse tema aqui para tratarmos de forma mais profunda. Gente, a gente quer agradecer, esse foi apenas uma pequena intenção, promover aqui esse encontro, e a gente espera que encontros como esse aconteçam mais aí nas universidades, nos fóruns, no setor de saúde também, a BM sempre promove, né, palestra lá, encontros interessantes, discutir cada vez mais essa inter-relação entre meio ambiente, entre
todos os sistemas e a nossa saúde humana, que a gente precisa aqui preservar também. A nossa espécie, todas as espécies são importantes, não há essa hierarquia aqui, tudo é importante. Então, agradecer aqui ao Dr. Bruno Vilela, biólogo, mestre em diversidade biológica, conservação. Muito obrigada pela sua presença aqui e suas considerações finais. Eu acho que muito obrigado, né, Patrícia, abrir esse espaço para a gente poder falar sobre as mudanças climáticas e como que a gente pode lidar com elas é importantíssimo. Acho que assim, o mais importante, você teve que deixar uma mensagem aqui, é que as mudanças climáticas, elas são reais, são causadas pelos seres humanos, a gente já está vivendo os efeitos dela, e é uma das melhores maneiras que a gente tem de responder essas mudanças climáticas, né, e essas mudanças no clima, é diminuindo essas desigualdades sociais, melhorando o saneamento básico, aumentando o acesso à arborização, a parques dentro da cidade, né, combatendo o desmatamento de uma maneira geral, né, e pressionando nossos governos para que eles cada vez, né, puxem por melhores acordos climáticos, né, que eles se organizem para se adiantar a esses extremos climáticos, tem um gabinete de crise climática, equipes treinadas para esses eventos, quando acontecerem a gente tem uma mobilização rápida, né, o SUS favorecendo, né, facilitar o trabalho do SUS, né, fortalecendo o acesso à saúde por todos. Então acho que se a gente consegue fazer isso, acho que a gente não vai evitar as mudanças climáticas, mas a gente vai conseguir melhorar muito, né, a nossa vida diante delas. Pois é, essa união única é o que a gente sempre fala aqui também no programa, e adotar esse comportamento seguro, saudável, sustentável para o bem do planeta. Obrigada também aqui a todos os nossos convidados, a doutora Luísa Maria de L. Viegas, que também esteve aqui com a gente. Muito obrigada, Patrícia, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. É sempre bom a gente ter esse espaço realmente para conversar sobre esse tema que é não só fundamental de ser discutido, mas urgente, né, considerando o que a gente já está vivendo. E endosso as palavras de Bruno, né, a gente precisa pensar em ações no curto prazo também. Como ele falou no curto prazo, pensando no médio prazo, a gente educar, né, os nossos jovens, que são os futuros tomadores de decisão. Então, os jovens, eles precisam também estar cientes do que está acontecendo, afinal, são eles que vão sentir os maiores impactos, exatamente, infelizmente, né? A gente está vivenciando, mas a tendência é que esses impactos continuem por um tempo, pelo menos, se a gente, né, começar a, de fato, agir para combatê-los, eventualmente a gente vai ter, né, uma melhora. Mas até lá, a gente precisa que toda a sociedade esteja envolvida, e os jovens são os futuros tomadores de decisão. Então, os jovens, eles precisam estar bem conscientes e bem interessados em fazer, em promover essa mudança. Então, educar os nossos jovens e mostrar para eles que eles têm o poder, sim, de mudar isso quando eles estiverem ali à frente, né, das decisões que precisam ser tomadas. Na verdade, isso já está começando desde lá na infância, né? Na verdade, já na infância, já promovendo essa educação, essa consciência, porque o que a gente vai estar entregando, né? Nossa responsabilidade aqui, o que vamos estar entregando para as futuras gerações, e essa geração que está chegando agora, muito ligada à tecnologia, muito ligada ao mundo virtual, ao que a tecnologia pode trazer, mas esquecendo também de interagir, né? De interagir com o que está aí, com o natural, com o que a gente pode experimentar, essa experiência de estar vivenciando isso. E também, né, como nós falamos, né, doutor Guilherme, as pessoas estão vivendo mais, não é só sobre ser mais longevo, sobre viver mais, mas é viver mais e bem, com qualidade, com saúde, com felicidade, com bem-estar, interagindo e mantendo aí a nossa saúde integral. Então, também suas considerações finais, falando aí dessa inter-relação direta de saúde humana com o meio ambiente e fatores climáticos. Olha, Patrícia, eu diria para você que a importância de programas como o seu é de esclarecimento, é de divulgação, porque a medicina, a saúde, ela se fundamenta muito em informação e esclarecimento. É uma população esclarecida, ela adoece muito menos que a população desinformada. E, obviamente, que manter sempre seu calendário vacinal atualizado e fazer atividade física, uma alimentação saudável, para evitar que melhore o seu sistema imunológico e evite, assim, algumas doenças que são preveníveis e evitáveis com essas medidas simples de hidratação, atividade física, uma boa noite de sono. Isso é fundamental para todo ser humano, e o seu programa deixa cada vez mais espaço aberto para que as pessoas entendam essa situação. Você tem esclarecido com todos os participantes a relação a isso. Estão convidados a votar, sugerir outras pautas, que esse fórum que já acontece lá fora seja também um pedaço aqui, que o rádio seja também esse veículo educativo, né?
também nasceu com esse propósito, que possa levar informação. Mandando só um abraço para a Fernanda Mello, que diz, excelente, importante debate, mais árvores e menos carne, né? Ela fala, o Walter, exatamente, o conceito de saúde é muito mais amplo do que essa ausência de doença. E o Luciano, parabéns a todos envolvidos na discussão de um tema atual e super importante para a saúde do planeta e seus habitantes. Obrigada a todos que participaram, a nossa equipe, Marquinhos Santiago, a Daiane na produção, todos que fizeram em sintonia de hoje. Recomendo essa entrevista que vai estar aí no nosso canal, aqui da 106.1, Cardeal FM, no canal do YouTube, também lá no site Patrícia Tosta, nos nossos canais. Ouça de novo e passe para outras pessoas. Obrigada, até amanhã.